Nós estamos falando hoje sobre sanidade animal. E ainda há pouco você viu, né, que Santa Catarina, depois de décadas de trabalho duro, conseguiu conquistar um status de excelência no assunto e é hoje referência no Brasil e no mundo, exportando carne para mais de 120 países. Pois é, e para manter esse reconhecimento, é preciso muito rigor em toda a cadeia produtiva. É preciso manter o estado livre de doenças. E a SIDASC, que é a Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola, é o órgão responsável pela fiscalização, por promover o agronegócio e o desenvolvimento sustentável de Santa Catarina. Ele foi copiado, aumentado, colocado em moldura e é exibido com orgulho nas paredes da Secretaria Estadual de Agricultura para todo mundo ver. É o certificado internacional que o Estado recebeu da Organização Mundial de Saúde Animal em 2007, atestando que Santa Catarina é zona livre de febre aftosa sem vacinação. Esse reconhecimento internacional vale ouro para o Estado. Ele é o divisor de águas. A partir daí, as portas do mundo se abriram para as agroindústrias catarinenses. E para que as portas continuem abertas, é preciso manter a excelência em sanidade animal. A SIDASC, a Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, está à frente desse trabalho de proteger o estado, seja nas barreiras sanitárias ou nas propriedades. Mais de 2.000 pessoas, direto ou indiretamente, têm a missão diária de fazer de Santa Catarina um lugar seguro para quem produz e para quem compra e consome. Nesta mesa estão reunidos veterinários e técnicos dos mais experientes e capacitados. Profissionais que estão sempre traçando estratégias para melhorar a defesa sanitária animal e vegetal do estado. Eles dão suporte às mais de 500 pessoas que trabalham lá, nas barreiras sanitárias. São 63 ao todo, localizadas nas divisas com o Rio Grande do Sul, Paraná e Argentina. Os fiscais trabalham 24 horas, 7 dias por semana. Ninguém entra no estado transportando carga animal ou vegetal sem antes passar por uma vistoria rigorosa. O trabalho é justamente fiscalizar o trânsito que ocorre por esses pontos, né? Então, nós verificamos o que está entrando no estado de produto de origem animal, produto de origem vegetal, animais, se são permitidos esses trânsitos, e são verificadas essas questões para poder autorizar ou não esse ingresso desses produtos e animais, para evitar as doenças no estado, para a gente conseguir manter os nossos certificados de exportação, as nossas questões de doenças livres no estado, enfim, toda essa questão sanitária. As divisas são vigiadas e o mesmo rigor é aplicado às propriedades que trabalham com animais. O produtor precisa seguir uma série de normas para garantir um rebanho saudável. A brincagem é uma delas. Todos os animais têm que ter o brinco. Ele apresenta uma numeração e um código de barras que permitem levantar informações como o nome do proprietário e a cidade de origem do animal. Cada produtor de Santa Catarina tem que ter um cadastro na SIDASC da sua propriedade e quais os animais que ele tem na sua propriedade. Então, vamos dizer para o povo que em Santa Catarina, todos os animais têm carteira de identidade. Todos os 4,5 milhões de bovinos têm um número. Esse nasceu tal dia, esse nasceu em tal lugar. E cada vez que um bovino desse se movimenta de uma fazenda para outra fazenda, ele tem que ter uma guia que diz que ele saiu de A e foi para B. Então, quando a gente abate um animal, a gente sabe que esse animal nasceu tal dia, em tal lugar, que ele percorreu tal caminho, tal caminho. Então, o trabalho do dia a dia da SIDASC é mostrar para o Ministério da Agricultura, que transmite essas informações para a OIE em Paris, dizendo que no Brasil e Santa Catarina está tudo normal, tudo perfeito e que não existem essas doenças. São quase 40 anos trabalhando para proteger o estado. Um longo caminho com muitos desafios, mas também com muitas conquistas. A carne catarinense está hoje presente nos mercados mais exigentes do mundo. Nós recebemos mais de 20 delegações de missões
de países compradores do mundo inteiro que vêm nos visitar para conhecer a nossa realidade, vêm nos auditar, vão visitar frigoríficos, vão visitar estruturas que as cidades que têm nos seus municípios, vão visitar nossas barreiras, que são as cidades que têm que estar sempre pronta. Nas cidades que as coisas não podem acontecer. A gente tem que evitar que aconteça. A gente sempre trabalha com preventivo. A gente está sempre acordado, sempre atento. É preciso sim atenção redobrada todos os dias. Conseguir o reconhecimento internacional em sanidade animal foi difícil. E manter esse status também não é uma missão nada fácil. Esse é considerado pelas entidades, pelos produtores, o maior desafio do setor. Vamos ver o que o presidente da SIDASC fala sobre isso? O trabalho que tem que ser feito hoje é para manter o que se tem. Mas, acima de tudo, a conscientização da sociedade, que isso é importante para o Estado. O Estado não sobrevive sem essa condição sanitária, porque o nosso principal produto que alimenta a economia do interior do Estado hoje é o agronegócio. E 29% do nosso PIB do último ano veio do agronegócio. E sem esse PIB, a gente não consegue colocar a nossa produção, que nós somos um Estado pequeno e um país que produz muito alimento e não cabe tudo aqui dentro, tem que exportar. Agora, não se sente em nenhuma mesa do mundo se não tem condição sanitária. E quando o Estado cuida, quando os produtores cuidam, quando as agroindústrias cuidam, elas estão cuidando do patrimônio das pessoas. Quando a gente fala em defesa sanitária, a gente cuida da defesa sanitária animal e vegetal para que doenças não venham atrapalhar a economia. O Estado não compra e não vende, o Estado organiza a sociedade para fazer esse trabalho. Então é preciso, não só que o Estado, a agroindústria, o Ministério faça as coisas, é preciso que a sociedade se conscientize que cada um tem que fazer o seu papel. Você quer trabalhar com animais? E as doenças têm um agravante, muitas são zoonoses, transmitem das pessoas para os animais ou dos animais para as pessoas. Então, tem normas, tem regras que têm que ser cumpridas, que as pessoas têm que entender isso, que é importante para todo mundo a gente cuidar disso. Agora, a gente exporta bastante, mas a maior parte é consumo interno, é qualidade de alimentos para a nossa sociedade. Não é só para exportação. A maior parte dos alimentos produzidos é para a nossa sociedade consumir. Eu diria que o catarinense tem um privilégio de qualidade de alimentos aqui dentro de Santa Catarina. Santa Catarina há 24 anos não registra nenhum caso de febre aftosa. Há 10 anos tem um certificado internacional, né, da erradicação da doença. O que isso exatamente representa para o Estado? A febre aftosa é a doença mais temida mundialmente e ela pode ser transmitida através da carne bovina. Então, para nós avançarmos com as exportações de suínos, com as exportações de aves, nós tivemos que provar para o mundo que nós não tínhamos a febre aftosa aqui dentro de Santa Catarina. E ninguém acreditou que isso era possível. No início, quando se acreditava, deu um foco no Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul correu. Deu outro no Paraná, o Paraná correu. Sobrou só Santa Catarina que acreditou que era possível, sim, estar dentro do Brasil, um estado separado dos outros estados, com uma produção própria aqui dentro. Bom, com esse avanço, a gente teve que tirar outras doenças importantes, que agora foi a peste suína, que nós também somos livres, sem vacinação, somos um estado de excelência, por exigências de mercado mundial. Nós somos a maior indústria de exportação de proteína animal, de suínos e de frango do Brasil. Então, isso representa para Santa Catarina a entrada de recursos através dessas exportações que trazem um equilíbrio na cadeia produtiva. O Brasil passou por uma crise muito grande em 2017, 2016, 2017. Se não fossem as exportações catarinenses, o estado de Santa Catarina seria afetado num todo. Se a gente voltar para trás e olhar as cidades produtoras, as regiões produtoras de suínos e aves, parece que quase não aconteceu crise, as exportações aumentaram. Houve um equilíbrio entre mercado interno e mercado externo. Então, essa entrada de dólares, essa entrada de euros que entra em Santa Catarina das exportações do agronegócio, com uma balança comercial totalmente favorável,
E isso representa a manutenção de uma qualidade de vida do que é o estado de Santa Catarina hoje perante um Brasil desse tamanho, o que é um estado pequeno de 1% do tamanho do Brasil, de uma população de 7 milhões de habitantes, é um estado reconhecido no mundo inteiro diferenciado pela qualidade de vida, pelo jeito que as pessoas trabalham, pelo jeito que as pessoas produzem, e isso todo mundo sabe que tem a garantia da qualidade. Agora, manter esse patrimônio é tão difícil quanto foi conquistá-lo. É um trabalho árduo igual, certo? A SIDASC vem trabalhando aí há quase 40 anos protegendo o estado. Como é que é o trabalho no dia a dia para a gente manter esse status, essa excelência em sanidade animal? Bom, primeiro dizer que só a SIDASC tem uma equipe de quase 2.000 pessoas que elas estão junto com a SIDASC. São mais de 1.000 funcionários diretos, são estagiários, são outras pessoas envolvidas no processo. Junto com a SIDASC tem outros organismos, outras entidades que representam o que são também junto com as agroindústrias que nos ajudam. Não é só a SIDASC que faz esse trabalho, é muita gente em Santa Catarina envolvida. As próprias empresas têm uma estrutura de biosseguridade própria, normas do Ministério da Agricultura que nos ajudam através do convênio, e quando é internacional são eles que nos representam, mas existe uma estrutura muito grande. Só a SIDASC tem no seu orçamento por ano mais de 200 milhões de recursos públicos do estado de Santa Catarina são investidos em defesa sanitária. O município nos ajuda, entidades criadas pelo setor agroindustrial nos ajudam, e Casa está aí para nos ajudar. A própria secretaria, através dos seus programas, faz programas direcionados à defesa sanitária, junto com os órgãos, junto com a IPAGRE. Então existe uma estrutura de estado que consome 3,5% do orçamento, entre SIDASC, IPAGRE e Secretaria de Estado da Agricultura, mas só as SIDASC são mais de 200 milhões, são mais de 200 médicos veterinários. Agora tivemos a autorização do nosso governador, João Raimundo Colombo, deste governo, para contratar chamar mais 50 médicos veterinários. Nós temos 500 pessoas envolvidas em barreiras sanitárias, que nós temos 63 barreiras nas divisas com o estado do Rio Grande do Sul, divisa com a Argentina, divisa com o Paraná, que não podem entrar animais de outros estados, bovinos de outros estados para Santa Catarina, porque todo ano nós temos que fazer uma coleta sorológica dos nossos bovinos, aleatoriamente, e fazer uma sorologia para mostrar para o mundo que nós não temos o vírus vacinal, que aqui nós não vacinamos, e nós temos que provar isso. Então isso é uma equipe que mostra para o Brasil inteiro, cópia, o Brasil inteiro vem para cá para conhecer o nosso serviço. Isso nos orgulha muito de poder dizer para o mundo, nós estamos preparados para oferecer para vocês produtos de alta qualidade. E a gente precisa que todo mundo entenda que existe uma cadeia produtiva, milhares e milhares de pessoas sobrevivem desse setor do agronegócio. Ele não é só produção, ele não é só indústria, ele se alimenta de muita gente que produz muita coisa para um setor que é o agronegócio. Então ele está inserido no estado inteiro o agronegócio. Então a gente precisa cuidar de todas as regiões do estado. Ninguém é obrigado a criar animais, mas se criar animais, por favor, cuide e cumpra com o seu... A SIDASC está aí para orientar como deve ser feito, como se deve fazer. Então, por favor, vamos cuidar daquilo que é o nosso patrimônio, aquilo que é o nosso ganha-pão. Eu acho que este é um setor que tem que ser valorizado. As pessoas são exigentes, têm que exigir mais, mas as pessoas têm que entender que cada um tem que fazer a sua parte. Como nós já vimos, há muita gente envolvida nessa missão de proteger o estado. O Ministério da Agricultura, é claro, faz parte dessa cadeia. Tem em Santa Catarina mais de 300 funcionários para dar suporte ao desenvolvimento da agropecuária. O órgão estabelece as normas para o setor, diz o que pode, o que não pode, fiscaliza e orienta desde os produtores até as agroindústrias. Um trabalho diário que reforça a excelência do estado em sanidade animal. A superintendente do Ministério da Agricultura em Santa Catarina ressaltou a participação do estado nos mercados mais exigentes do mundo. O histórico brasileiro das exportações de carnes, principalmente, ele é muito positivo. Nós exportamos há décadas para muitos países, como você falou, são mais de 160 países a nível de Brasil e somente Santa Catarina são 120 países que recebem o nosso produto catarinense. Com certeza, a qualidade e a credibilidade do nosso serviço, ela é bem-vinda lá fora, é bem vista. Tudo isso devido a esse grande aparato
envolvido em torno das questões sanitárias, questões de inspeção, nós temos robustez suficiente para ter essa credibilidade e garantir esse acesso aos mercados. Então, assim, é muito bem visto o produto brasileiro lá fora. O alcance de um estado sanitário diferenciado, ele, na verdade, é só parte do trabalho, né? Nós temos que continuar investindo nisso, nós temos que trazer os produtores para perto de nós, eles são muito importantes nesse trabalho, sensibilizá-los. Nós temos que investir em melhoria dos nossos processos, modernização, simplificação, com base em risco. Nós precisamos, na verdade, fazer mais com menos, né? Eficiência de recursos humanos e financeiros, para que a gente consiga manter esse status. A gente faz agora uma pausa e, na sequência, vamos mostrar um pouco mais da força da agroindústria catarinense, os desafios do setor e a busca por novos mercados.